É impossível que um desenho tão inocente como Peppa Pig tenha episódios censurados ou modificados. Na verdade, não. Quem pensa assim tá completamente enganado. Você sabia que dependendo do lugar onde uma pessoa mora, um episódio pode ser totalmente diferente das outras partes do planeta? Por exemplo, existe um que foi completamente banido na Austrália. Os jovens da Terra da Bluey dificilmente conseguem assistir a ele e o motivo faz mesmo muito sentido. Aranhas peludas. Em Senhora Pernas Finas, a Peppa e o George estão brincando na casa da boneca da porquinha. Até aí tudo bem, mas quando a protagonista insiste que o seu irmão precisa ajudar na hora de fazer o chá, o porquinho vai até o banheiro para pegar água. É quando ele encontra uma aranha enorme e leva para o quarto onde os filhotes estão brincando. A Peppa chega a se assustar com a aranha e pede ajuda para o papai, que também fica com medo, que solicita auxílio para a mamãe. No fim, todos ficam amigos da Senhora Pernas Finas, todos menos o governo da Austrália, que odiou esse episódio. Acontece que na Terra da Bluey as aranhas são animais muito perigosos, principalmente para as crianças. Eles não queriam que os mais jovens pensassem que podem se aproximar de aranhas no país, e por isso baniram o episódio. Mas você pode ficar tranquilo porque aqui a gente não vai banir ninguém. Hoje a gente vai te mostrar mais 10 cenas e episódios que foram modificados em Peppa Pig. Tá começando mais um Teen Videos. E quem diria que a nossa porquinha poderia ser uma grande criminosa? Sim, pelo menos foi isso que aconteceu com a série na China. Em 2018, os chineses bloquearam não só um episódio, mas toda a série por conta de um problema que existe no país. Alguns grupos muito maldosos começaram a tatuar a Peppa em seus corpos. Esse pessoal fora da lei faziam maldades e viralizavam na internet. Quando os mais jovens viram as imagens da Peppa em forma de tatuagem, o governo da China imaginou que isso poderia causar confusão no público da série. Por conta disso, todas as temporadas foram bloqueadas, o que é péssimo para a produção do desenho, porque a China é um lugar com muitos fãs. Por conta disso, depois de um ano longe do público chinês, a série retornou. Mas é muito impressionante como o show consegue influenciar todo tipo de pessoa, você não acha? Talvez você não saiba disso, mas existem regras muito importantes e sérias sobre parquinhos de diversão. Mas não se preocupe, os criadores também não sabiam disso. O Playground foi modificado em vários países, inclusive na Inglaterra, que é o local da origem da série, porque a história é um pouco pesada. Durante essa trama, quase todos estão no parquinho da cidade, porque as crianças estão brincando na gangorra, além do escorregador e outros brinquedos. Mas algumas paradas perigosas acontecem. A Peppa fica presa dentro de um pneu. O George é empurrado com muita força no balanço e os filhotes usam o escorrega para depois pular em cima da barriga do papai Pig. Esse tipo de coisa é perigosa porque os mais jovens podem acreditar que tudo bem ficar pulando no estômago de indivíduos. Mas não, isso pode causar muitos ferimentos. Além disso, a Suíça baniu o episódio, porque na nação as crianças da idade do George ainda não podem brincar nos parquinhos, e os criadores tiveram que colocar os personagens adultos dentro do playground para cuidar dos filhos. Parquinho é coisa de criança, mas sem a proteção de alguém mais velho não pode ter brincadeira. Você prefere se divertir no balanço ou na gangorra? Comenta a hashtag diversão pra gente se conhecer e andar junto no intervalo da escola. Lembra o episódio Riacho de Bluey? Ele não funcionaria sem a presença do Bandit. Já em Peppa existe um episódio que fez a Austrália mudar a história mais uma vez, e se os criadores tivessem assistido o riacho, eles saberiam o motivo. Na trama de Grama Alta, o quintal da família Pig tá muito grande, e os filhotes Peppa e George resolvem entrar no mato para brincarem de esconde-esconde. Isso é péssimo. A Austrália ficou preocupada com essa ideia de filhotes entrando no meio do mato para brincarem, porque eles podem se perder ou serem atacados por animais perigosos, como cobras, escorpiões, algum roedor que possa passar doença, entre outros perigos. Elas podem se perder ou cair em algum buraco. Não teria problema de brincar em lugares assim, caso o Papai Pig estivesse lá cuidando dos filhos da mesma forma que o Bandit fez com a Bluey, Bingo e Mackenzie. Mas como Peppa e George estavam sozinhos, o episódio foi completamente retirado da lista de histórias que os australianos podem assistir. O que uma simples aula de ginástica poderia ter de errado? Tudo, se você estiver pelado. Durante o episódio em que a Peppa e seus amigos vão para a academia aprender
com o vovô Coelho como fazer exercícios para ficarem saudáveis, a Madame Gazela pede para os filhotes colocarem roupas de ginástica. O Pedro é o único que não usa a roupa certa, mas existia mais um da turma que deveria ter pensado melhor na hora de escolher qual tecido utilizar. Suzy Ovelha é uma personagem toda coberta por lã branca, correto? Até aí sem nenhum problema. Mas quando você assiste ao episódio, uma coisa terrível acontece. As roupas de ginástica das crianças são da mesma cor que a nossa Suzy, e por conta disso parece que a ovelhinha tá completamente nua. Agora existe um episódio em que praticamente todos os países do mundo obrigaram os criadores a mudarem o desenho de tão errado que ele era. Na história do episódio Bicicletas, a Peppa e o George saem de casa e vão encontrar os seus amigos para que todos se divirtam com as suas bikes. Até aí tudo bem. Você sabe que a cidade é feita de colinas muito altas, correto? E no episódio, os filhotes apostam corrida até uma abóbora que o Papai Pig tinha plantado. Mas o que tem de errado nisso? Simples. Na trama, todos os filhotes estão sem capacete e apostando corrida enquanto descem ladeiras muito altas e tudo isso em grande velocidade. Quando o episódio foi ao ar, praticamente todos os países do mundo obrigaram que os criadores desenhassem capacetes nas cabeças das crianças, todos menos o Brasil, que não se importou com isso no começo. Mas hoje em dia a gente pode ver que o país resolveu esse problema e na internet a gente pode notar o episódio Bicicletas corrigido para todos os idiomas. Algumas partes do episódio original podem ser vistos na internet, mas isso não é algo recomendado porque os criadores erraram em fazer uma história onde crianças apostam corridas de bicicleta sem proteção. Isso pode causar acidentes. Sabe o que mais pode ser perigoso? Se esquecer de ativar o sininho das notificações ou de se inscrever no canal. Mas você pode resolver isso rapidinho. Faz esse favor, não deixa de nos seguir. Tem conteúdo todo dia. Agora a gente tem que falar bem baixinho porque o próximo momento diferente é um pouco sensível. No episódio Galinhas da Vovó Pig, Peppa e George vão para casa dos seus avós passar a noite. É quando o vovô mostra para os netos a sua horta. Ele tem cenouras, ervilhas e ele achava que tinha alfaces. Mas os pássaros ficaram com tanta fome que comeram tudo. Vovô fica com tanta raiva que acaba chamando os pássaros de estúpidos. Nos Estados Unidos, essa frase precisou ser modificada, porque as pessoas de lá acharam que seria muito ruim ensinar a palavra estúpido para as crianças. No caso, a palavra foi alterada para algo como pássaros bobos. Claro que no resto do planeta não aconteceu uma mudança tão grande, mas é interessante saber que uma simples palavra foi censurada. O episódio Famílias também foi outro que precisou ser modificado. Nessa trama, a Madame Gazela pede para os seus alunos fazerem desenhos sobre as pessoas que vivem em suas casas. Mas tem uma personagem que acabou causando polêmica na Rússia e na Itália. A Penny Urso Polar é uma amiga da Peppa, que entrou para a série na 7ª temporada. O que aconteceu foi que enquanto todos falavam sobre suas famílias, a Penny a desenhou ao lado de suas duas mamães. A ursinha vive com um dos ursos polares fêmeas. Esse episódio foi censurado na Rússia e na Itália, mas não por qualquer preconceito, e sim porque, de acordo com as autoridades desse país, as crianças seriam muito novas para entender o que o desenho estava tentando dizer. Alguns episódios das primeiras temporadas tiveram que ser modificados por uma questão de segurança. Um deles acontece em Polly Papagaio, quando os irmãos Peppa e George conhecem o mascote dos seus avós. Na cena em que a Peppa tá no carro com seus pais indo para casa dos avós, é difícil de ver se os personagens mais novos estão utilizando o cinto de segurança. Alguns países pediram que dali em diante todas as vezes que a Peppa e o George ou qualquer personagem criança estivesse dentro de um carro, vai ser melhor que a produção deixe bem claro que todos estão utilizando o cinto. Nesse episódio em diante, você pode notar que a Peppa e seus amigos sempre usam a proteção dentro dos veículos quando estão em viagem. Parece que a produção da Peppa não entende que na Austrália, essa trama de aranhas que são nossas amigas não cola. Em Teia de Aranha, o Papai Pig está ocupado trabalhando no escritório, então toda a família se aproxima dele e diz que a casa tá uma bagunça, porque tem teias por todos os lugares. A mamãe Pig pede para que ele se livre dessas teias, mas o papai diz que gosta das aranhas, porque elas comem moscas. É nesse momento que a senhora Pernas Finas volta pra série e assusta a mamãe Pig não uma, mas 2 vezes. Quando o papai se dá por vencido e coloca a Pernas Finas pra fora de casa,
começa a chover. E é aí que a porquinha começa a cantar a famosa música da aranha que tentava escalar, mas foi atingida pela chuva. Todo o episódio é construído de um jeito super fofo, onde o Papai Pig pega a aranha com as mãos, como se não existisse nada de errado, e tudo é um grande problema no país. O episódio continua com ele indo trabalhar no dia seguinte, mas ele não pode ir de carro porque a aranha fez uma teia usando o veículo do Sr. Pig, e a Peppa diz que não é uma boa ideia deixar a aranha sem a sua casa. Acontece que essa história tenta fazer a gente entender que tudo bem existirem teias de aranha dentro das nossas residências e que pegar esses bichos com as mãos é seguro. A gente já explicou que para o povo australiano esse tipo de animal é muito perigoso e é impossível que essa mensagem seja passada no país sem nenhum tipo de censura. Na verdade, não é uma boa ideia em nenhum lugar, mas só a Austrália se preocupou com esse problema e por isso baniu o episódio por completo. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!